Boa noite para quem está em casa. Agora o NTV News. Bebê de 7 meses é salvo por socorrista do Corpo de Bombeiros após engasgar com leite em Patos de Minas. A preocupação com os estoques de sangue durante o período de carnaval. Na edição desta terça-feira você vai ver também. Acusado de matar travesti é condenado a 16 anos de prisão. Polícia apreende maconha e crack durante circo em São Gotardo. As orientações para evitar problemas com empréstimos utilizados no pagamento de dívidas. Como fica o ganho real no salário mínimo de 2023? Além de mais casos de dengue, Patos de Minas confirma casos de chikungunya e zika. Futebol, Raposa e Galo ficam empatados em clássico eletrizante pelo Campeonato Mineiro. Condutores ignoram faixas elevadas no trânsito de Patos de Minas. Prefeitura de Patos de Minas faz operação tapa-buracos em trechos da BR-365. Família de criança com autismo faz apelo para conseguir cirurgia. Bebê de 7 meses é salvo pelos bombeiros após engasgar com leite. A gente fala ainda da morte de uma criança que sofreu queda e que esse caso está sendo investigado pela polícia. Agora no NTV News. Começando com os destaques policiais, em São Gotardo, a Polícia Militar apreendeu mais de 2 quilos de maconha e 1 quilo de crack após denúncia de tráfico de drogas. Os materiais estavam sendo transportados em um veículo conduzido por um homem de 31 anos que, conforme a polícia, estava embriagado e que foi preso juntamente com a sua esposa. 2 crianças que estavam no carro foram entregues aos familiares. Olha só, foi a julgamento no Fórum de Patos de Minas o acusado de assassinar uma travesti em março do ano passado no bairro Vila Rosa. Foi julgado o homem que era suspeito de cometer homicídio contra uma travesti no bairro Vila Rosa, em Patos de Minas. O caso aconteceu no dia 7 de março de 2022. Vamos relembrar o acontecimento. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido vítima de uma emboscada. O autor também foi identificado, inclusive é o morador da residência. A residência é de um parente dele que cedeu para ele. Inclusive, na residência do tio desse autor, nós encontramos o celular da vítima que foi roubado. E, além disso, nós obtivemos informações através de testemunhas que a vítima estava com quantia vultosa de dinheiro, tem cerca de R$3 mil. Duda foi atingida na cabeça por diversas vezes com um martelo. Seu rosto ficou desfigurado com as agressões. Na época, a Polícia Civil identificou o principal suspeito de cometer o crime e pediu a prisão preventiva dele. Nós fizemos um pedido ao Poder Judiciário, juntando todos os elementos de prova que nós tínhamos com relação ao suspeito. Fizemos esse pedido de prisão preventiva ao Poder Judiciário, passado ao Ministério Público. O Ministério Público opinou favoravelmente e o Poder Judiciário então determinou, também analisando o caso, determinou a prisão desse indivíduo. Então ele foi localizado na cidade de Belo Horizonte e lá, ao ser localizado, foi preso porque tinha contra ele esse mandado de prisão. O então suspeito Daniel Lima da Silveira foi considerado culpado pelo homicídio de Duda Marins, recebendo pena de 16 anos em regime fechado. A Polícia Civil de Patos de Minas informou nesta terça-feira a conclusão do inquérito que apurou o caso de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 5 anos de idade no mês de janeiro deste ano. Foram realizadas oitivas para a coleta de depoimentos e o laudo pericial constatou ruptura no órgão genital da vítima. Ainda conforme a polícia, foi feito o pedido de prisão do pai desta criança que está foragido. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente fez hoje a entrega de mais de 200 tabletes, foram entregues mais de 200 tablets para a Polícia Militar que serão utilizados na fiscalização ambiental em Minas Gerais. Os tablets serão verdes e na zona rural. Ao todo, são 215 aparelhos interligados a diversos bancos de dados, tanto da PM quanto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Assim, o policial poderá fazer autos de infração e notificações em tempo real. Os tablets, além de propiciar acesso a informações em ambiente digital, ele nos permite também planejamento, estruturamento das nossas ações e a diminuição
de rotinas que são improdutivas, fazendo com que os nossos policiais militares estejam nos lugares checando as informações corretas. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, o investimento foi possível graças a acordos entre mineradoras e o Ministério Público. Esses recursos vieram a partir da assinatura dos termos de ajustamento e conduta com as mineradoras que não conseguiram concluir a descaracterização da barragem a montante, que estava prevista na Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada em 2019. Foi uma grande parceria com o Ministério Público através do Centro de Apoio de Meio Ambiente e hoje a gente desembolsa o primeiro valor, são R$400 mil, mais de 200 tablets, para fortalecer a fiscalização e controle no nosso estado. O corpo de uma criança com apenas 7 meses de vida foi levado para o IML de Patos de Minas nesta terça-feira. Os pais contaram para a polícia que o menino sofreu queda de uma cama. Ele chegou a ser encaminhado ao atendimento médico na manhã de ontem para um hospital particular, apresentando hematoma na cabeça e foi transferido para outra unidade, onde deu entrada em estado grave e faleceu durante a madrugada de hoje devido a uma parada cardiorrespiratória. A seguir aqui no News, as orientações para evitar problemas com empréstimos utilizados no pagamento de dívidas e como fica o ganho real para o salário mínimo em 2023. Uma novidade para o contribuinte que passa a entregar a declaração do imposto de renda em prazo diferente de anos anteriores. Olha só, a Receita Federal adiou o prazo de envio do documento para o período de 15 de março a 31 de maio. De acordo com o órgão, o objetivo é permitir que todos os contribuintes possam ter acesso à declaração pré-preenchida do imposto de renda no primeiro dia de entrega. No ano passado, devido à pandemia da Covid-19, o fim da entrega tinha sido modificado de 30 de abril para 31 de maio. Em meio aos gastos de início de ano, muita gente se vê obrigada a solicitar empréstimos para conseguir manter compromissos. Mas é bom ficar atento às dicas quando esta medida for tomada para quitar dívidas. Em momentos críticos, os empréstimos podem ser a solução para pessoas endividadas que precisam de dinheiro rápido para solucionar problemas pontuais. Entretanto, a dívida é estendida a cada modalidade de empréstimo, em que taxas de juros podem começar em 0,99% e ultrapassar os 300%. Mas será que vale a pena realizar um empréstimo? O principal ponto para a gente analisar é a taxa de juros. Então, quando a pessoa está endividada no cartão de crédito, ou seja, não deu conta de pagar a fatura completa, ou então ela está utilizando um cheque especial, aí é uma modalidade que a gente indica. Por quê? Porque ela vai pegar uma taxa de juros mais barata e alongar o prazo. Então, às vezes, ela deve R$1.000, R$2.000 de cartão de crédito, ela não dá conta de pagar. Mas ela consegue pegar um empréstimo de R$2.000 e pagar, às vezes, 10 parcelas de 250, alguma coisa assim. Então, pode ser uma alternativa. O economista Cícero Cambraia também alerta para quando não é o melhor momento para se realizar um empréstimo. A gente recomenda não pegar empréstimo para fazer consumo, comprar bens. Às vezes, você vai lá, pega R$2.000, R$3.000 e sai para consumir. Vai no mercado, comprar as coisas. Eu acho que isso daí não seria prudente, entendeu? Já que você quer fazer isso, utiliza o dinheiro que você tem, utiliza os limites de cartão de crédito, parcela no cartão, mas não um empréstimo. O cheque especial é um crédito automático fornecido pelo banco em caso de urgências em que os consumidores não possuem dinheiro em conta. Os empréstimos podem ser utilizados para quitá-los, mas é preciso estar atento a um detalhe. Se você pegar um empréstimo para quitar o cheque especial, tem que pedir para liquidar o cheque especial, porque senão o que acontece? A pessoa está lá devendo R$2.000 de cheque especial, pega um empréstimo, aí quita o cheque especial e volta a usar. Aí ela duplica a dívida, aí ela está muito próxima de realmente se tornar insolvente. O que é isso? Não dá conta de pagar. E o começo do ano é o período favorito para as pessoas organizarem as finanças. Cícero dá dicas de como aprimorar o controle financeiro. Nós estamos num período difícil porque a gente vem de vários anos com inflação alta, e o salário não aumentou na mesma proporção. Então, o primeiro ponto que tem que fazer é sentar e anotar tudo que compra para saber o que ela está gastando, onde que está indo. Por quê? Se a pessoa ganha hoje R$2.000, R$3.000, ela não pode gastar mais do que isso. Na verdade, ela tinha que economizar no mínimo 10%. Então, o ponto-chave é, se ela ganha R$2.000, é no mínimo R$200 dela guardar todos os meses. Outra modalidade que apresenta praticidade é o cartão de crédito, mas Cícero orienta que a atenção seja redobrada. Nós temos hoje aí o Pix, que é uma modalidade muito boa, mas você tem que ter o dinheiro,
Cartão de débito, você tem que ter o dinheiro, crédito não. Você compra e você paga depois. Então tem cartão que ele te dá cashback, então vamos supor, 1% de tudo que você paga, ele te devolve. Tem alguns que te devolvem em forma de pontos e você troca por produtos. Outras troca por milhas. Então, assim, se a pessoa souber usar, ela pode fazer compras, né, futuras com o dinheiro que sobrou. Ela pode fazer viagem com as milhas. Então, assim, mas tem que ter uma educação financeira. O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas publicou o Mapa da Riqueza, que permite analisar as desigualdades de renda da população. Em Minas Gerais, a cidade com maior renda é Nova Lima, com quase R$9 mil. Em Patos de Minas, segundo o mapa, a renda média da população é de R$ 1.571. A pior renda no estado é de Verdelândia, com R$ 62. A previsão era de um salário mínimo maior para 2023, mas ficou em R$ 1.302. Apesar do valor encolhido, o aumento real que não ocorria desde 2016 veio. De acordo com este economista, desde 2016, o aumento salarial apenas acompanhava a inflação, não havendo um ganho real no valor. Desde as épocas dos governos petistas, o salário mínimo ele era corrigido pela inflação, por exemplo, no ano passado foi de 5,93%, mais o crescimento econômico, que no ano passado foi da ordem de quase 4%. Contudo, desde 2016, a correção do salário mínimo tem sido apenas pela inflação. Isso significa que no ano de 2017, o trabalhador brasileiro conseguia comprar as mesmas coisas que ele comprava em 2016. Em 2018, as mesmas coisas que ele comprava em 2016. E assim por diante. O salário ficou congelado, o valor real do salário mínimo ficou congelado. Ou seja, apesar do aumento nominal, o aumento do salário mínimo que a gente viu nos últimos anos, esse aumento ele era somente o referente ao aumento da inflação. Ou seja, o preço do arroz ficou mais caro, por exemplo, ano passado 5% mais caro, o aluguel ficou mais caro, a carne ficou mais caro, o transporte ficou mais caro e o salário aumentava na mesma proporção. Nesse ano, o governo recém-eleito de Luiz Inácio Lula da Silva vai retomar essa política de valorização do salário mínimo, ou seja, esse ano o trabalhador assalariado brasileiro vai conseguir comprar mais coisas do que ano passado. Ele vai ter um aumento real do salário mínimo na ordem de 1,5%. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, indicou que o governo deve promover um aumento de R$ 18 no salário mínimo, passando de R$ 1.302 para R$ 1.320. Não vai aumentar e não vai aumentar, né? Porque as coisas também aumentou tudo, né? É a mesma coisa que não ter aumentado. Vai no mercado com 100 contos, você não faz nada, você volta com 3 sacolas. Esse aumento de 1,5%, ele não é como era, nas gestões anteriores. Não está repassando para o salário mínimo o crescimento econômico do ano anterior, que foi da ordem de quase 5%, mas está repassando 1,5%. Então, se a gente faz uma análise de maior e longo prazo, o governo recém-eleito do presidente Lula, ele não está fazendo aquele reajuste, aquela valorização do salário mínimo, que foi uma marca reconhecida dos seus últimos governos, o aumento real do salário mínimo. Ele não está fazendo esse aumento proporcional ao crescimento econômico, está aumentando ele mais ou menos metade do crescimento econômico do ano passado. Claro que o governo para esse ano carrega o orçamento do ano passado, vários empecilhos da gestão anterior que dificultam, já no primeiro ano, você recompor esse aumento do salário mínimo como eram feitos nos anos anteriores. Mas as pressões dos sindicatos juntos ao Partido dos Trabalhadores é de que a partir do próximo ano, de fato, você tem uma correção do salário mínimo, não somente pela inflação, mas também pelo crescimento que a gente alcançar esse ano. E aí, de fato, o trabalhador brasileiro, o trabalhador assalariado brasileiro, vai estar recebendo, vai estar tendo retorno daquela contribuição, como todo trabalhador fez, para o crescimento da economia. Os microempreendedores deverão corrigir a tabela de lucro para cima do ganho real. Cabe a esses profissionais, e tantos esses profissionais como os demais outros profissionais liberais, corrigirem também a sua tabela de remuneração a partir da elevação do salário mínimo. Porque o salário mínimo, além de impactar em quem tem carteira assinada e recebe um salário cotado em salário mínimo, ele também beneficia as aposentadorias e os pensionistas do INSS.
em que, principalmente na nossa região, muitos dos chefes financeiros de família, infelizmente, são os idosos que recebem do INSS em valores de salários mínimos. E com o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, os nossos aposentados finalmente vão ter também um pouco de melhora no seu poder de compra, né? Na sua capacidade de adquirir bens e produtos, porque realmente o salário vai estar aumentando acima do aumento dos preços. Já já, aqui no News, a gente fala de futebol. Raposa e Galo ficam empatados em clássico eletrizante pelo Campeonato Mineiro. Vamos mostrar também a preocupação com os estoques de sangue durante o período de carnaval. E ainda, além de mais casos de dengue, Patos de Minas confirma casos de chikungunya e também de zika. O estoque de sangue no hemonúcleo de Patos de Minas em baixa aumenta ainda mais a preocupação com o período de carnaval e o aumento na utilização dos diversos tipos sanguíneos. Chegando à época de festas de carnaval, que é o período que mais é utilizada a doação de sangue, e os estoques no hemonúcleo estão em baixo nível. Nossos estoques, eles continuam críticos. À medida que vai passando o ano, nós continuamos com o consumo e a demanda do nosso colaborador, né, da doação espontânea, cada vez ela diminui. Pode ver que hoje, nós estamos na semana antes do carnaval, na plena terça-feira, a sala está vazia, nós não temos nenhuma pessoa aqui doando, então nós estamos fazendo um apelo nesse período agora, feriado prolongado, próximo a festas, que o Hemocentro estará aberto, né, na segunda-feira, véspera de carnaval, na parte da manhã, de 7 às 11, e na quarta-feira de cinzas, na parte da manhã, também de 7 às 11. Na terça-feira de carnaval estaremos fechados. Então contamos com a colaboração e com a visita de todos. Não esqueça de fazer a sua parte, que nós precisamos da sua colaboração. Com a pandemia do coronavírus, as doações passaram a ocorrer mediante agendamento. Porém, o gerente técnico diz que caso a pessoa chegue sem marcar e tenha vaga, a doação pode ocorrer. A recomendação que nós damos sempre é procurar o agendamento. O agendamento pode ser feito pelo site do Hemominas, hemominas.mg.gov.br. Lá tem a parte onde você seleciona a cidade e vai aparecer o agendamento para 8 dias. Tá? Os próximos 8 dias estão lá no site para serem agendados. No caso da pessoa que vem, né, esporadicamente, não sabe qual dia vem, pode dar uma ligada aqui na nossa unidade e entrar e verificar, que nós temos como verificar se o dia seguinte tem vaga disponível. Tudo nós usamos bom senso, não tem. O agendamento ele é essencial, porque se chegar e estiver cheio, estiver com todas as vagas lotadas, nós não conseguiríamos atender a pessoa. Mas ela pode chegar aqui, se for um dia esporádico, se tiver vaga, nós conseguiremos atendê-la. Mas sempre é bom agendar. Existem alguns pré-requisitos para que os doadores voluntários possam estar realizando a doação. Ter dormido bem no dia anterior, não ter consumido álcool nas últimas 12 horas, ter alimentado, ter tomado um café da manhã e estar bem disposto, não estar usando algumas medicações, né? Qualquer dúvida, no site do Hemominas tem lá as medicações que normalmente não podem ser usadas, não ter feito nos últimos 6 meses endoscopia, colonoscopia, tatuagem, sobrancelha definitiva tem uma espera de 1 ano. Houve uma mudança recente, que é importante a gente falar, alguns procedimentos estéticos como botox, como microagulhamento, preenchimento, que antes era 1 ano para poder fazer a doação, hoje nós estamos aceitando doação com 3 dias após o procedimento, contanto que não esteja nenhuma reação local e que esse procedimento tenha sido realizado por um profissional habilitado e com material descartável. Quem doa fica com um sentimento de alegria em poder ajudar o próximo. A sensação de dever cumprido, né? Ajudar o próximo é sempre muito bom. Não precisa medo, não dói, é praticamente indolor. As profissionais aqui são muito bem qualificadas, são experientes nesse quesito, né? Então é dor praticamente zero. Quem tem medo, tira esse medo e vem doar, porque muita gente precisando aí. Para dar exemplo, fiz a minha parte. Você também pode fazer a sua, indo até o hemonúcleo mais próximo. Um gesto de amor que gera um sentimento de alegria e não deixa dor. Pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas, Patos de Minas registrou casos de chikungunya e de zika.
No boletim epidemiológico divulgado pelo Estado nesta segunda-feira, Minas Gerais registrou quase 30 mil casos prováveis de dengue em 2023, com quase 8 mil confirmações. 10 mortes por dengue são investigadas e 3 já foram confirmadas. De chikungunya, passam de 12.200 casos prováveis, com quase 3 mil confirmados e uma morte é investigada. De Zika, Minas Gerais registrou 57 casos prováveis com um confirmado. Pelo informe estadual, Patos de Minas tem 364 confirmações de dengue, 5 de chikungunya e 1 caso de Zika esse ano. A gente muda de assunto e fala de futebol. Tudo igual no primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético nessa temporada 2023. Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, Raposa e Galo suaram a camisa e a partida foi marcada por muitas faltas, confusão e também reclamações. Um jogo quente e muito disputado. Assim foi o clássico entre Cruzeiro e Atlético na noite desta segunda-feira no Independência. Os jogadores protagonizaram um festival de faltas, algumas duras demais. O jogador Nicão do Cruzeiro mostrou 6 pontos que levou na canela, depois da falta de Igor Gomes, e ironizou o juiz Paulo César Zanovelli por ter aplicado apenas o cartão amarelo. A arbitragem foi alvo de reclamações das duas equipes, mas também teve trabalho. O jogo teve que ser interrompido 7 vezes por conta de objetos e até bombas arremessados no gramado. Sabemos que eso el torcedor tiene que entender que le hace mal al equipo, ¿no? Mal a Cruzeiro mismo. Los torcedores le hacen mal a ellos. Más acostumbrados estamos. Pronto hay que golear para frente. Yo me dedico a ver tácticamente al equipo y nada más. Em meio aos ânimos acirrados, um jogo equilibrado, com chances claras de gols desperdiçadas pelos dois lados. O Atlético abriu o marcador, mas o gol foi anulado porque Patrick estava impedido no início da jogada. Aos 16 minutos do segundo tempo, em bobeada de Mariano e Pedrinho, Wesley mandou pelo meio para Bruno Rodrigues, que driblou Everson e bateu com calma para o fundo do gol. A reação atleticana veio aos 35 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, Hulk bateu direto para o gol, surpreendeu o goleiro da Raposa e marcou um golaço. Os 5, 10% da ocupação do estádio, mas mesmo assim fez muito barulho. Agradecer a eles que nos apoiaram bastante. Por isso que eu fiz o gol ali e dediquei para ele, né? Também meu filho pediu, pai, faz o gol hoje e dedica e faz o símbolo da galoucura. Nem eu sabia que ele conhecia esse símbolo. E Hulk é só sorrisos, marcou 6 gols em 5 jogos e é o artilheiro do Campeonato Mineiro até agora. Queria estar saindo daqui com a vitória, né? Nosso objetivo. A gente trabalhou muito para esse jogo. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas assim, é um ponto importante também. O desempenho da equipe foi muito bom. Agora já focar para o jogo de sábado e depois temos o grande jogo na Libertadores, uma viagem muito cansativa. E o mais importante agora é que as coisas estão começando a fluir, a gente está cada dia melhor, cada jogo melhor na verdade, né? E aí, Paulinho, empate no clássico, o resultado foi justo? Foi um resultado até talvez justo, talvez não pela gente ter tido as oportunidades ali no primeiro tempo, algumas oportunidades boas ali de gol, mas acho que foi um jogo assim talvez com a arbitragem também duvidosa, um jogo de muita pressão, a torcida soltando bomba, pressionando muito o juiz durante todo o jogo. Acabou que ficou uma arbitragem bem duvidosa ali para nós. O técnico do Cruzeiro diz que o empate teve gosto amargo, mas está satisfeito com o time que volta a mostrar potência. Sin dúvida, amargo, né? El que vio el jogo, el primer tiempo fue 100% Cruzeiro. Estaba controlado el jogo por todos lados. Comienza el segundo tiempo, conseguimos el gol. Ellos no podían atacarnos. Jugamos línea corta, perfilado, agresivo. Encontraron el gol de tiro libre, longe. Ahí es donde empató el juego. Queríamos ganar. Dentro de lo que buscamos queríamos ganar. Mas dentro del funcionamiento me voy muy feliz. Y lo tengo que asumir, ¿sí? Como entrenador. Y vamos a tener que tener mucha paciencia. Hoje demonstramos que vamos a ser um time duríssimo. A estratégia do técnico do Cruzeiro é arrumar a casa, já pensando no brasileiro.
tengo que buscar lo mejor de cada jugador para Brasileiro. Mas Pesolano tem uma pedra no sapato para resolver: a situação do Cruzeiro no Mineiro. Faltam 3 jogos nesta rodada e a Raposa está em situação complicada na tabela. Já o Atlético é o primeiro do grupo e quer selar a classificação no próximo jogo para se dedicar à Libertadores. Temos um jogo no sábado, então a gente sabe que conquistando uma vitória a gente já encaminha uma classificação importante para que a gente possa já pensar no jogo da pré-Libertadores também. O próximo jogo do Atlético é contra o Patrocinense no sábado, às 4h30 da tarde, no Independência. O Cruzeiro vai a Nova Lima para enfrentar o time da casa no sábado, às 7h30 da noite. Só o primeiro jogo, né? Só o primeiro clássico do ano aí entre Galo e Raposa e Galo, né? Esse primeiro jogo foi com o mando de campo do Cruzeiro no Independência. Mas as duas equipes devem voltar a se encontrar, possivelmente pelo Campeonato Mineiro, numa semifinal ou final, né? É o que a gente espera, porque é o clássico maior do estado. E também possível na Copa do Brasil, que os dois vão disputar. E claro, no Brasileirão, que aí é certo. 2 jogos, né? Com mais 2 clássicos aí, com muita emoção do futebol mineiro. E agora com o Cruzeiro de volta à Série A. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que enfermeiros de Patos de Minas fazem ato em protesto pelo piso salarial. Prefeitura de Patos de Minas faz operação tapa-buracos em trechos da BR-365 e condutores ignoram faixas elevadas no trânsito em Patos de Minas. Por melhores condições de trabalho nas unidades de saúde e reivindicando também o pagamento do piso salarial, enfermeiros de Patos de Minas realizaram manifestação nesta terça-feira na região central. Vestidos com roupas pretas, com cartazes escritos: piso salarial para enfermagem já é merecido. A enfermagem merece respeito e valorização. Salário digno para os profissionais da enfermagem. E com gritos de em meio ao som de apitos e cornetas. As manifestações começaram às 8 horas na rua Olegário Maciel e se estendeu pela Major Gotti até a frente do Hospital Regional Antônio Dias. Os manifestantes reivindicam o piso salarial, que passa a ser de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O novo valor para o piso da enfermagem havia sido sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. Porém, foi suspenso logo em seguida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Um manifestante que preferiu não ser identificado disse que isso era um desrespeito para profissionais da saúde que trabalharam durante a pandemia. Segundo os manifestantes, ainda não foi pago. Entretanto, alguns estados e municípios adotaram a medida e começaram o pagamento em janeiro deste ano. Uma greve nacional da enfermagem, da categoria, está prevista para o dia 10 de março. Em Patos de Minas, assim como em outras cidades, a imprudência dos condutores de veículos continua sendo a maior causa de acidentes. Exemplo disso é o desrespeito à sinalização nas faixas de pedestres com ou sem elevação. No dia a dia é muito comum vermos motoristas tendo práticas erradas no trânsito, mesmo na maioria das vezes sendo infrações gravíssimas, como no caso de não dar passagem para pedestres na faixa de segurança. O que muitos condutores às vezes esquecem, que a legislação tem uma hierarquia. Então os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não e todos juntos pela segurança do pedestre. Então eu brinco que o pedestre ele tem preferência em toda e qualquer situação, exceto quando houver sinalização para o pedestre, porque existe legislação específica para o pedestre também. Então se tiver semáforo para o pedestre, ele é obrigado a respeitar o semáforo. Mas se por um acaso o pedestre não tiver concluído a travessia, é obrigação dos veículos automotores cederem a preferência. Inclusive é infração gravíssima não dar passagem ao pedestre na faixa. Condutores tendem a confundir a faixa de elevação e a faixa sem elevação. Nos dois casos, o motorista deve parar o veículo, dando passagem para o pedestre.
A questão da passagem elevada ou a faixa, né, sem ser com a elevação, na verdade a passagem sinalizada do pedestre, a elevação é só para chamar a atenção do pedestre, porque a gravidade é a mesma. Né? Em questão de hierarquia, o pedestre sendo a peça mais frágil no trânsito, é infração gravíssima ao desrespeito de ambas. A gente vê muito também o ciclista ou o pedestre aproveitando, né? O ciclista, no caso, aproveitando a passagem, né? O ciclista ele tem que ter o mesmo comportamento do veículo, né? Então ele tem que respeitar a preferência do pedestre transitando na via e não na calçada. E o pedestre se comportar como um pedestre, transitando na calçada e não na via. Motoristas recebem multa gravíssima de 7 pontos na carteira caso estacionem o veículo sobre essas faixas. A infração grave e o veículo será removido. Vai ser levado para o órgão, né, responsável. Estacionar sobre as faixas é infração grave. O que tem salvo-conduto de estacionamento é na esquina, né? Porque o motorista não deve nem parar e nem estacionar a menos de 5 metros da esquina. E é nesse lugar que tem a faixa de pedestre, né? É dentro dessa ressalva de 5 metros. Caso não haja a faixa e ele estacione, a infração é somente média. Os pedestres podem ser fiscalizados por algum órgão municipal, assim como os ciclistas. Sim, o pedestre também pode ser fiscalizado, né? Na verdade, o pedestre e o ciclista fica a critério do município, né? É uma legislação municipal específica para essa fiscalização, mas o pedestre ele pode receber uma pena leve, onde ele vai pagar 50% do valor dessa infração, e o ciclista pode receber uma infração média, onde ele vai pagar, né, a infração média e ainda pode ter a bicicleta removida. Depois da Polícia Rodoviária Federal, a Prefeitura de Patos de Minas decidiu fazer reparos em alguns trechos da BR-365. O prefeito Luiz Eduardo Falcão afirmou que a responsabilidade pela manutenção da rodovia não é do município, porém tomou a iniciativa para evitar problemas. A situação da BR-365 é de caos. A falta de reparos coloca os motoristas em situação de perigo e às vezes praticam manobras arriscadas para desviarem de tantos buracos na via. No dia 31 de janeiro, buracos na pista podem ter sido a causa do violento acidente que matou 4 pessoas. O veículo que elas ocupavam bateu de frente com um caminhão. Um dos ocupantes do caminhão disse que o motorista do carro tentou desviar de buracos, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Na última sexta-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal taparam alguns buracos na ponte do Rio Paranaíba, na BR-365. O trabalho não é de competência da PRF, mas foi uma manobra para evitar tragédias. Devido à situação crítica e emergencial ali, a gente conseguiu aí um concreto e a PRF fez ali a tapagem deste buraco que estava estourando até mesmo pneus de caminhões. Uma situação que eu estava com muito receio, né? Poderia dar uma tragédia ali, um acidente grave, tendo em vista que o fluxo é muito grande. Depois da ação da PRF pelas redes sociais, o prefeito de Patos de Minas informou nesta segunda-feira que realiza a operação tapa-buracos em alguns trechos da BR-365, mesmo também não sendo de responsabilidade do município. Eu sei que muitos não vão entender, vão criticar, vão dizer que teria que resolver todos os problemas dentro da cidade primeiro, com recapeamento, para depois atuar numa rodovia federal. Mas são milhares de patenses expostos a um risco altíssimo em uma rodovia. E a gente tem também um risco de acidente ali próximo da ponte do Rio Paranaíba, que pode até comprometer o abastecimento de água da cidade, se cair alguma coisa lá dentro, enfim. O DENIT tem um contrato com uma empresa de Uberlândia até o Trevo de Santana de Patos, é um trecho. E também não está bom, mas tem pelo menos um contrato. Agora do Trevo de Santana para cá, passando por Patos até lá na BR-040, foi feita a licitação no dia 26 de janeiro e até que a empresa realmente comece a fazer o serviço, nós não podemos esperar. Então começamos hoje a fazer esse serviço lá, deve durar 2 ou 3 dias. Em instantes aqui no News, família de criança com autismo faz apelo para conseguir cirurgia. Bebê de 7 meses é salvo pelos bombeiros após engasgar com leite. A gente começa este bloco do NTV News falando sobre capacitação para o mercado de trabalho e oportunidades. A ABS Treinamentos oferece mais de 200 bolsas de qualificação profissional e com ajuda de custo. O Laércio tem apenas 3 anos como eletricista. Saiu da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, para se especializar em eletroeletrônica.
Ele conta que a qualificação profissional na área é algo novo para ele, que está acostumado em mexer com apenas a automação. Na verdade, até antes de trabalhar na Telemonte, eu sempre procurei fazer curso na área, igual eu estava te falando, e nunca soube de uma empresa assim que poderia fazer um curso técnico particular. Para mim, a gente podia fazer só através de empresas. Aí nunca soube que tinha ABS. E para mim, tá aqui, para mim é uma realização do sonho. Esse outro aluno do curso conta que a oportunidade de estudar caiu do céu. Ele faz parte de uma turma de quase 30 alunos que foram encaminhados pela prefeitura através de uma parceria com uma empresa para sanar o desemprego na cidade. Fiquei sabendo sobre esse curso, o referente foi numa palestra que o Adalto mesmo, que é o diretor daqui, responsável, deu no Senai. E acabou que foi uma hora boa, por causa que eu já estava até mesmo procurando esse curso para estar fazendo. E acabou que veio na hora certa, acabei achando. Acaba que aqui eles colocam normas que as empresas elas requerem, elas pedem para estar sendo ensinadas e usadas durante o dia a dia. O diretor da escola conta que a ABS Treinamentos é uma das únicas empresas do Brasil que possui autorização total para fornecer os cursos. Além da autorização, a empresa também é parceira da CEMIG e outras companhias de energia do Brasil. São 23 instrutores empenhados em colocar em prática ensinamentos da eletroeletrônica, a maioria com mais de 30 anos de experiência e que já trabalharam na CEMIG. Aqui, os professores não medem esforços para ensinar o que já sabem. Nós somos uma escola homologada pela CEMIG. Aqui a gente aprende a teoria e a prática da forma que vai ser lá fora. Temos redes reais aqui dentro e redes que a gente simula enquanto o aluno está na aprendizagem. Assim que ele aprende, a gente tem até redes energizadas aqui em tempo real, em 3.8 kV, caso necessário, para ele operar a rede em tempo real. O que acontece é que só tinha um centro de treinamento homologado particular em Minas Gerais, que fica em Dom Cavate, em Caratinga. Nós somos o segundo centro de treinamento em Minas Gerais, particular, homologado pela CEMIG nesse segmento de redistribuição. O que traz as pessoas aqui é querer adentrar ao processo de eletricista de redistribuição e todas as outras profissões que permeiam, esta condição de trabalho na redistribuição. Que a gente atende desde ajudante de redistribuição, o eletricista, o encarregado, o supervisor e o motorista operador de guindalto. Todas essas etapas a gente se faz aqui em tempo real, em loco, com toda a estrutura necessária. Os nossos instrutores aqui, a grande maioria, são aposentados da CEMIG, ou seja, trabalhou minimamente 25 anos na área onde ele é tutor e instrutor, faz um treinamento na ABS Treinamento, que dura mais ou menos 6 meses, depois ele ministra um treinamento acompanhado por um tutor, caso seja aprovado, ele se torna instrutor. Ele tem que ter minimamente 5 anos de expertise na área na qual ele vai estar trabalhando. Na ABS hoje, temos mais de 30 instrutores nos mais diversos segmentos. A empresa de qualificação, que fica na Avenida JK, número 3.529 em Patos de Minas, recebe alunos do Brasil inteiro. Os alunos garantem que o curso os prepara para lidar com situações reais. Próprios alunos, que na hora que chega na prática, passa até mal lá em cima. Então, você realmente vê como é na hora. É real. É real. As vagas estão disponíveis, afirma o diretor da empresa. Para se candidatar, basta entrar em contato pelo número 0 operadora 349 9970 3529 ou ir até a sede da empresa e conhecer o local. Basta no nosso WhatsApp 99970 3529 ou nas nossas redes sociais se inscrever acima de 18 anos e tem que ter o atestado de saúde ocupacional, ou seja, pessoa em condições de trabalho. Vem aqui, faz uma inscrição, a gente manda para a empresa, caso aprovado a ficha dele, ele já está aprovado para entrar na Bolsa, que é o curso gratuito, uma ajuda de custo de R$ 800 mês para que ele possa se manter e já sai daqui com carteira assinada
contratado no Triângulo e Alto Paranaíba por alguma empreiteira da CEMIG, parceira nossa. E diante de uma dificuldade imensa que o mercado tem, que é de conseguir profissionais capacitados, né, em diversas áreas, ter um aporte como esse, inclusive com a ajuda de custo, é muito importante, porque aí melhora significativamente, né, essa concorrência de mercado de trabalho já saindo com essa capacitação, né, com essa profissionalização por meio de um curso como esse. A gente vai mudando de assunto aqui. Uma ocorrência envolvendo criança com engasgo foi registrada nesta segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros. O bebê de 7 meses, segundo as informações, se engasgou com o leite e não conseguia respirar. Os familiares pediram socorro por meio do 193. O sargento Cruzeiro do Corpo de Bombeiros orientou os pais sobre os procedimentos e manobras, enquanto uma guarnição seguia para a residência da família. Quando a equipe de socorristas chegou ao local, o bebê já respirava sem dificuldades, graças às orientações repassadas pelo militar aos pais ali, aos responsáveis. A criança foi encaminhada ao atendimento médico no hospital regional para maiores avaliações. A gente mostra agora o drama de uma família que faz apelo em busca de cirurgia para uma criança de 2 anos que ainda não conseguiu a cidadania brasileira. Vânia Tavares está passando por um momento delicado na família. A sobrinha Cristiane, há um tempo atrás, foi morar em Portugal para trabalhar. Lá, ela iniciou um relacionamento que gerou o João Lucas Trajano, que não estava bem de saúde e precisava de receber tratamento, que não foi concedido em Portugal. Então, eles saíram daqui de Patos, foram para Portugal a trabalho. Tiveram a oportunidade, foram. Ela tinha outra menininha, a menininha ficou. Ela foi para Portugal, começou a trabalhar lá, estava trabalhando, ganhando dinheiro. Ela engravidou. Quando ela engravidou, ela trabalhou até nos últimos dias que ela estava grávida. Aí ela ganhou o neném, só que o menininho apareceu com um certo problema, só que eles não sabiam. E lá, a saúde de lá, como eles eram brasileiros, eles não tinham essa assistência. Quando a gente percebeu, a gente trouxe eles para Patos. Quando veio para o Brasil, o pequeno João Lucas não pôde receber atendimento no SUS, devido a ele não ter documentação brasileira. Através de uma vaquinha entre familiares, foi possível realizar os exames no garoto, e recebeu o diagnóstico de autismo. Chegou aqui, só que ela tentou um tratamento, procurar um posto de saúde pelo SUS. Como ele não tem a documentação brasileira, eles não aceitaram. Aí as irmãs ajudaram, fizeram a vaquinha, pagou um médico, e o médico deu um diagnóstico que ele tinha um aspecto autista. Ou seja, ele é autista. E só que ele tinha uma má formação congênita. Nessa má formação congênita, fez uma TC e foi constatado. Porém, o médico precisa que ele faça uma ressonância magnética com sedação. Só que a família não tem condições de estar arcando com esse valor. E para ela conseguir uma vaga na PAI, no posto de saúde, a criança precisa ser registrada aqui no Brasil. O pequeno João Lucas, de apenas 2 anos, precisa realizar algumas cirurgias, que ficam em torno de R$2.000. O garoto também precisa retirar a documentação brasileira, serviço que só pode ser feito em Portugal ou no consulado aqui no Brasil, onde o mais próximo fica em Belo Horizonte. O que no momento não está viável, devido à mãe estar desempregada. Eu venho pedir para conseguir pagar essa ressonância com sedação e para conseguir o dinheiro para arrumar essa nacionalidade, que eu creio que o exame fica em torno de R$2.000. Só o exame, porque ele é feito no hospital. E a Santa Casa poderia até fazer, mas ele não tem o registro brasileiro. O pai não paga pensão. Quando eles vieram, ele ficou 2, 3 meses aqui e foi embora. E não deu mais satisfação e não paga pensão. E eu vim, foi para pedir ajuda mesmo. Doações em qualquer quantia podem ser feitas via Pix, através da chave celular, número 34998565446, no nome de Cristiane Tavares Frontinelli.
O NTV News termina por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, eu te encontro amanhã mais cedo, também no 30 Minutos. Até lá.